Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Queridos, eu quero essa noite ler junto com você Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 21. Vai ser projetado aqui, você pode acompanhar comigo. Enquanto isso está sendo feito, eu quero reforçar os irmãos dois fatores dos quais eu entendo por importante. Primeiro propósito para o qual nós temos essa noite é uma noite de uma grande movimentação em relação à estrutura, suporte, equipe para atender toda a demanda. Nosso culto, ao mesmo tempo bem colorido, muito divertido, ao mesmo tempo também muito poderoso, mas também muito envolvido e comprometido aquilo que está sendo e acontecendo da parte de Deus em relação a nós. Eu tenho dito para algumas pessoas, algumas delas estão aqui, outras nós sempre explicamos que o propósito daquilo que é ministrado domingo aqui na igreja é ministrar ao coração da igreja algo que lhe sirva de verdade. Alguém perguntou para mim: o que vocês estão pregando lá que está dando tão certo? Se nós estamos pregando a Bíblia. Parece um tanto agressivo, mas quando você olha pela perspectiva do céu, você vê que realmente é o que Deus espera que seja pregado em relação à igreja. Mas quando eu digo pregando a Bíblia, se trata de algumas coisas das quais, a grosso modo, parece não ter boa repercussão. Parece não oferecer aquela sensação de sucesso, porque uma parte das pessoas hoje espera algo que toque nada mais do que sua alma e sua emoção. E eu entendo que esses setores da vida não ficam de fora numa noite assim. Porém, Deus quer ir além. Porém, Deus quer fazer mais do que isso. O desejo de Deus é ir mais profundo. E mais do que sair feliz daqui, eu quero que você saia. Mais do que sair daqui satisfeito, para aqueles que precisam, e eu sempre sou um desses, Deus quer que você saia transformado. Transformado. E isso só acontece a quem se dispõe a viver de glória em glória. E nem sempre esse glória é aquele assim, glória! Às vezes é glória. Entendeu? Por quê? Porque às vezes desce meio ríspido, parece meio ácido. Às vezes soa ao nosso coração assim de uma forma meio embrutecida, dependendo do mensageiro até pior. Mas eu respeito muito seu tempo e o seu desprendimento está aqui. Sei que você não veio para brincar. Sei que você está procurando um lugar que te trate com seriedade, que te respeite e que ministre ao seu coração aquilo que você não vai encontrar nos livros de autoajuda. Com todo respeito aos profissionais, eu os respeito, temos alguns deles aqui, mas entendemos o campo de atuação de cada um. Você não vai encontrar atrás ou à frente das mesas dos psicólogos. Porque o papel deles não é tocar nesse lugar. E todas as vezes que eles tentam fazer isso, em vez deles arrumarem uma vida bagunçada, eu digo para alguns, vocês acabam bagunçando muito mais. Porque a eles não foi dado o poder de atuarem no campo espiritual. No máximo da alma, quando se entende, dependendo quem, amém. Mas ao espiritual não. Então numa noite assim, quando Deus me leva a esse lugar de entendimento e me faz, em maturidade, depois de tantos anos, porque são mais de 2 décadas, ter a compreensão do quanto é importante pregar sobre arrependimento, do fundo do meu coração, essa noite, enquanto eu prego, você precisa achar algumas coisas das quais você precisa se arrepender. E eu digo de forma antecipada, porque amo vocês de todo o coração, eu passei essa semana por isso. Então tenho propriedade de causa. Se você terminar essa noite sem ter nada para se arrepender,
então talvez você seja a pessoa que mais precisa se arrepender aqui essa noite. Porque a vida é uma ação de construção. Leia o texto comigo que você vai entender. E o filho disse, e o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Deixa o texto aí. Mostrei para os irmãos a importância do perdão. E eu sei que nessas 2 semanas, aquilo que foi ministrado gerou um grande conflito no coração de muitos. Porque algumas pessoas se colocaram à disposição de colocar nessa condição de liberarem no seu coração o perdão para muita situação. Lembra o que eu disse? Quem não perdoa carrega um fardo pesado e ainda está ligado ao seu passado. E quem está preso lá está impedido de viver aquilo que Deus tem aqui. A falta de perdão anula no coração, só estou recapitulando, a falta de perdão anula no coração a possibilidade de você ter um bom pai. A possibilidade de você ter um bom esposo. A possibilidade de olhar num padrasto e ver um padrasto como pai, ou uma madrasta como mãe. A falta de perdão anula a possibilidade de você congregar em uma igreja. Porque lá alguém não te deu paz do Senhor, porque lá alguém te usurpou, alguém te enganou, usou de má fé, falou uma profecia que não era do Senhor, porque lá houve a decepção. A falta do perdão limita o campo de atuação das promessas de Deus. E a única razão, lembra? Eu preciso falar isso para nós continuarmos. E a única razão do ofendido em não querer perdoar é porque ele tem dentro de si a esperança de poder se vingar. Só não perdoa quem quer se vingar. Só não perdoa quem quer se vingar. O problema é que Deus não pode atuar nas áreas que você foi ofendida ou ofendido enquanto você não libera o perdão. Porque enquanto você não libera o perdão, você espera a vingança. Então você se sente no direito de se vingar daquela situação. Deus não trata devidamente com o indivíduo. E você permanece amarrado lá. Alguém me procurou essa semana e disse, pastor, quando o senhor disse que há muitas pessoas que não vivem o melhor de um segundo casamento, porque ainda não perdoaram a decepção do primeiro, me chocou. É um fato. Está magoado lá, porque foi traído lá, e está culpando, desculpa a expressão, um coitado, honesto aqui, que não fez por isso. Mas a experiência não tratada de lá faz com que haja uma transferência aqui. E não só um segundo, como também o retomar de um primeiro. Quantas vezes você precisa perdoar para que um relacionamento continue, se é o teu interesse, se é o teu desejo? Todas que forem necessárias. Esse é o segredo de um homem como eu, que está casado há 23 anos. Perdoei e fui perdoado. Porque a liberação do perdão é a ação para a continuidade de um relacionamento. Teve que perdoar o Salésio, irmã Rosana? Mas o Salésio também teve que perdoar a Rosana? Salésio. Por isso vocês estão aí. Só que às vezes eu não só preciso me ver livre de pessoas, como também de circunstâncias, ou só de circunstâncias, como também pessoas. Deus nos levou a essa profundidade para entender que Ele quer ser o vingador das nossas causas. A Bíblia diz, o Senhor diz assim, ó, eu sou o teu vingador. Sabe o que fizeram contra você?
Às vezes que te enganaram, te iludiram, às vezes que mentiram, usurparam, às vezes que te traíram. Deus tratará com essas pessoas. Elas serão devidamente tratadas. Lá em Isaías diz assim, ó, Ele não só tomou as nossas transgressões, mas Ele também tomou as nossas dores. Sabe o que são as nossas dores? As transgressões das pessoas sobre nós. Ele tomou as nossas dores, as dores da alma, do coração, as dores emocionais, as dores psicológicas, as dores de relacionamento, as muitas dores das quais nós somos expostos. Irmão, não existe esquecimento em áreas como essa, da parte de Deus. E embora nós aqui, ó, que perdoamos, estamos livres, as pessoas que fizeram isso contra nós, ó, não estão. Porque a liberação de uma transgressão como essa só acontece mediante arrependimento. Você perdoou, você liberou, mas a pessoa que fez só vai ser liberada quando ela se arrepender. Eu preciso dizer isso para você entender onde nós vamos entrar. E o arrependimento é uma ação dupla. Ele diz, pequei contra os céus e pequei contra ti. Quando as pessoas entendem isso e se arrependem como as pessoas, elas não completaram todo o ciclo do arrependimento. Porque elas não só pecaram contra as pessoas, mas elas pecaram contra o céu. Então eu peço perdão para minha esposa e depois eu tenho que pedir perdão para Deus. Eu usei o belo exemplo aqui do grande amor do pastor Edson pelo João. Ofenderam, um exemplo aqui, o filho dele. E o João, de bom coração, perdoou. Mas quem ofendeu o João, ofendeu o pai também. Então pedir só perdão para o João é tratar a metade da situação. Tem que vir para o pai e falar assim, pastor Edson, eu ofendi o João. Me perdoa. Porque quando tocou nele, a Bíblia diz assim, que quem toca em um dos pequeninos, toca nas meninas de Deus, nas meninas dos olhos de Deus. Ou seja, Deus sente lá no céu aquilo que você acabou de sentir aqui na terra por aquilo que fizeram. Isso é curador, porque algumas pessoas, depois de um profundo arrependimento para restauração de relacionamento, não se sentem plenas, não se sentem completas. Por quê? Porque não completaram o ciclo do arrependimento. Pediram perdão para a esposa, pediu perdão para o pai, pediu perdão para o marido, pediu perdão para o irmão, pediu perdão para o amigo, mas não pediu perdão para Deus. Pequei contra os céus e pequei perante ti. Que momento que esse filho pródigo ofende a Deus, que aqui de forma direta não é retratado. O retrato da parábola contada por Jesus é a ação de um filho que quer deixar a casa do pai, com o propósito de viver suas aventuras. Mas ele entende que o que ele fez foi muito mais do que fisiológico, biológico e sociológico. O que ele fez foi espiritual. Aquela palavra foi espiritual. Aquela decisão foi espiritual. Aquele gesto foi espiritual. Aquela ação foi espiritual. E ele agora precisa tratar tudo de forma espiritual. Se eu entendi o quão poderoso é perdoar, então essa noite eu preciso entender o quão poderoso é
se arrepender. Eu preciso dizer de novo. Se eu entendi o quão poderoso é perdoar, eu preciso entender o quão poderoso é se arrepender. Sabe por quê? Porque assim como um dia alguém te ofendeu, tenha certeza, talvez não a mesma pessoa na troca da moeda, mas você também deva ter ofendido alguém. E aí eu retorno explicando algo antes de entrar fundo no texto. Por que depois do arrependimento, por que depois do pedido de perdão as coisas continuam na mesma situação? Eu preciso ser redundante em relação a isso. Eu tenho que ir adiante, mas eu preciso mostrar esse aspecto. Por que depois que eu pedi perdão as coisas permanecem o mesmo? Se o perdão é uma ação de restauração, as coisas continuam do mesmo jeito. Porque eu pedi perdão só para a pessoa e não pedi perdão para Deus, a situação ainda, o arrependimento não completou o seu ciclo. As coisas não se resolveram. Por isso eu disse essa noite, talvez por falta de entendimento, em algum momento, queridos, nós trazemos algumas culpas das quais nós precisamos nos arrepender. E a falta deste arrependimento retrata algumas coisas relacionadas a nós. Uma delas é maturidade. Porque a importância do relacionamento sempre deve estar acima. A importância do relacionamento sempre deve estar acima do meu orgulho. Uma das formas de medir o quanto de orgulho algumas pessoas têm está relacionado ao quanto elas se arrependem quando elas falham. Gente orgulhosa tem gravíssimos problemas com a palavra me perdoa. Gente orgulhosa tem gravíssimos problemas com a palavra me perdoa. Tem sérias dificuldades de reconhecer os seus erros. Eles remediam, eles exemplificam, eles justificam, eles transferem a culpa, eles esperam um tempo achando que tempo resolve no lugar de arrependimento e não resolve. Mas eles não procuram quem deveria e dizem: ai, me perdoa. Perdoa. Sabe por que o arrependimento, ele é algo que Deus recebe? A Bíblia diz assim, como um coração quebrantado, é isso. Um coração quebrantado e contrito. É alguém a quem se postou diante de Deus a um nível de humilhação tão grande que não dá para bater. Já chorou tudo o que podia sem ter apanhado. Eu tenho um moleque em casa que é assim, a gente vai pegar ele, mas quando eu chego ele já chorou, ele já se arrependeu, ele já se derramou, ele está lá. Eu falo, meu Deus do céu. Mas ainda assim eu dou uma pegadinha, para não perder o costume, que ele também é ligeiro. Eu descobri por que eu apanhava mais do que minhas irmãs. Porque eu não chorava. Porque eu não chorava. As minhas irmãs começavam a chorar, a hora que a minha mãe pegava elas, minha mãe já parava. Eu não, irmão. Eu lutava karatê. Pá, 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 pá. O braço tudo roxo. Mas eu ia defendendo tudo.
Era de guarda-chuva, minha mãe estava atrás. Não ri não, irmão. A irmã Naná está aí. É de guarda-chuva, de mangueira. Chinelo. Meu Deus do céu. Os drones do nosso tempo. Mas me achava... Os drones... Eu corria para lá, minha mãe tacava o chinelo para lá. E sabe qual que é o pior? Me acertava. Eu corria para lá, minha mãe fazia assim, ó. Aquele negócio era teleguiado. Se eu chorasse. Não é chorar, mas você está entendendo que o choro é uma expressão de arrependimento? Se eu chorasse, a surra ia ser menor, porque o arrependimento tinha sido maior. Gente orgulhosa tem problema com essa palavra me perdoa, tem problema com a palavra eu errei. O problema é o conteúdo que essa palavra traz, porque quando eu digo me perdoa, eu estou dizendo assim, olha, você é muito importante para mim. A ponto de que eu não consigo viver sem você, por isso eu quero restaurar o meu relacionamento, eu não quero te perder, me perdoa. É isso. Ei, a palavra perdão não é me livra do castigo. A palavra perdão é não se afasta de mim. É não vira as costas e vai embora. Algumas pessoas não entendem o porquê que elas são perdoadas por Deus depois de terem, deixa eu dar um exemplo aqui, 20 anos consumido cigarro, 20 anos fumando. Pastor, me arrependi, parei. O Senhor transformou minha vida, não fumo mais. Vou para o céu? Claro que vai. Deus vai restaurar o meu pulmão? Eu não sei. Eu não sei. Não posso dar garantias de que Ele vai restaurar o seu pulmão. A garantia que eu posso te dar é que você, no final da correção, não vai ser como filho colocado porta fora de casa. O céu é a casa que Deus sempre está tentando nos puxar para dentro. Você vai apanhar, meu filho. Vai doer. Você não vai ter alguns privilégios por causa daquilo que você fez. Mas dormir na rua você não vai. Eu não vou te colocar para fora de casa. Eu não vou te expulsar daqui. É isso que as pessoas não entendem. Por que o perdão parece ser limitado? Alguns dias atrás, um dos irmãos amados nossos, alguns dias não, já fazem aí, acho que uns 2 anos. Um dos irmãos vindo de outra cidade, foi lá na nossa igreja sede. E lá, ele contou ao pastor que tinha cometido um crime. E ele estava fugitivo. Muitos irmãos conhecem a história aqui. Não é novidade nenhuma de muitos. Tinha cometido um crime e estava fugitivo. Nesse período ele voltou para Jesus, ficou crente, uma bênção, cheio do Espírito Santo. O pastor disse para ele, irmão, agora é a hora de encarar as consequências daquilo que você fez. Ah, mas Deus me perdoou? Deus perdoou. Mas você tem uma situação que precisa ser tratada. Precisa ser resolvida. Foi. Se entregou. Ficou 1 ano preso. Abriu uma congregação lá dentro da prisão. Pregando a palavra para Jesus. E depois ele saiu. Você está entendendo o perdão? O propósito do perdão é para restaurar ou para manter o seu relacionamento com Deus. Porque quando você entende o que você perde por algumas coisas que você faz, então você descobre que é importante correr atrás para não ficar no prejuízo. Esse moço aqui entendeu que o que ele perdeu era muito mais do que coisas. Muito mais do que coisas.
Deixa eu me localizar aqui. Acabei de mexer aqui na minha página. Dá glória aí, Rafa, dá glória aí. Aleluia. Vamos junto. Eu tenho que achar porque eu não posso deixar passar isso. Tá vendo, irmão? É isso aí, me ajuda aí, vaso. Mas que batalha. É isso aí. Eu quero mostrar dois aspectos importantes do que aconteceu na vida desse rapaz. E o que levaram as coisas a chegarem a esse ponto. E o ponto das coisas que levaram ele ao arrependimento. Primeiro, você conhece bem a parábola. Primeiro, ele se afastou do ambiente da sua casa. Ele se afastou do ambiente da sua casa. Seu pedido ao pai, a parte da sua herança e a sua herança recebida, fez com que este moço saísse de sua casa e, diz a Bíblia, fosse para uma terra longínqua. A primeira grande erro que ele cometeu foi se afastar do ambiente da sua casa. A Bíblia diz que ele foi para um lugar onde seu pai não era conhecido, aonde não havia referência de seu pai. E no primeiro momento, por conta daquilo que ele ainda carregava, irmão, olha aqui, por conta daquilo que ele ainda carregava, ele tem a impressão de que o pai está com ele. Não é comum, aliás, não é incomum você ouvir de pessoas, eu tive essa experiência, dos meus 18 para os meus 19, quando eu me magoei, quando eu me entristeci, por um ano e pouquinho fiquei longe da igreja, quando eu estava no mundo, sabe o que meus amigos diziam? Você ainda tem cara de crente. Você ainda tem cara de crente. Você ainda fala como crente. Sabe por quê? Porque isso que nós recebemos de Deus não dilui de uma hora para outra. Não sai assim. Ainda permanece um pouco na tua vida. Aquele moço ainda tinha a presença do pai através das bênçãos que ele carregava. Através da referência que o pai tinha sobre a sua vida. Através das palavras do pai. Ele não estava na casa do pai. Ele não estava no ambiente do pai. Mas ele ainda tinha um pouco do pai. Então essa sensação de que o pai está comigo, mesmo sendo que eu não estou com o pai, ainda é real. Até que, por conta do desgaste da vida e do tempo, ele já não tem mais referência. A Bíblia diz que ele não tem mais nada. E sabe o que acontece? Olha aqui. Quando ele troca, quando ele sai do ambiente da casa do pai, automaticamente acontece uma substituição de ambiente. E é interessante que as práticas do moço são práticas das quais não acontece na casa do pai. A Bíblia diz que ele cai no mundo. A Bíblia diz que ele cai na orgia. A Bíblia diz que ele cai na bebedice. A Bíblia diz que ele se relaciona com prostitutas. Troca-se de ambientes. Acontecem essas coisas. Por conta de que
ele não está no ambiente da casa do pai, ele se dá conta agora de que ele perdeu a presença do pai. No auge, no ápice do seu sofrimento, eu quero mostrar algo muito importante para esclarecer dúvida de pessoas em relação à forma que Deus trabalha quando nós estamos longe da presença dele. Olha aqui. A Bíblia diz que vem uma fome muito grande sobre aquela terra. Vocês acham que foi o pai que trouxe fome sobre aquela terra? Não, foi as circunstâncias da vida. Ele não tem mais herança. Ele está trabalhando, cuidando de porcos, e mesmo aqueles que tinham contratado ele, não dão a ele nada de comer. O que o pai fez para que esse moço estivesse vivendo isso? O que o pai fez para que esse moço estivesse vivendo isso? Nada. O pai não fez nada. Tudo o que esse moço está vivendo é a consequência da perda da presença do pai. Tem gente, irmãos, que se afasta de Deus. Olha aqui, ó. E por conta da distância, sofrem situações, sem entender o amor que Deus tem por elas, eles dizem que é Deus que está castigando, que é Deus que está trazendo desgraça, que é Deus que está trazendo sofrimento, que é Deus que está trazendo ruína. Ei! Ele te ama, Ele não está trazendo isso. Isso está vindo por escolha sua, por decisão sua ou dele, mas não de Deus. Não foi o pai que trouxe fome, não foi o pai que colocou o moço naquele lugar, não foi o pai que tirou a herança, pelo contrário, o pai liberou, o pai amou, o pai deu a herança, o pai estava esperando, mas o que ele estava vivendo era consequência das suas escolhas. Depois que eu saí da igreja, meu casamento deu errado. Não, teu casamento não deu errado porque Deus quis te castigar. O teu casamento deu errado porque você se afastou da presença de Deus. Não é Deus te castigando porque você saiu da presença dele. É você se colocando debaixo de um castigo porque você não tem mais a presença dele. Eu tenho ouvido isso centenas de vezes ao longo da minha vida. A distorção daquilo que as pessoas entendem do que é não vem pelo amor, vem pela dor. Não é Deus te trazendo dor, mesmo estando distante. Senão Jesus teria narrado assim, ó, e o pai pagou para um agente ir lá e dar uma surra no moço. O pai manipulou a situação para que aquele moço pudesse voltar. Não, o pai continuou amando o moço como o pai sempre amou. Mas o que o moço estava vivendo era consequência da sua distância, das suas escolhas. Porque o que ele estava passando especificamente não acontecia quando ele estava na casa do pai. E é nesses momentos que todos nós acabamos, às vezes, passando, que vai acontecer um fenômeno que eu chamo de desconstrução de ilusão. Porque se existe algo que nós somos bons, é cair na ilusão. O que esse moço tinha em mente quando saiu da casa do pai? Minha vida vai ser um sucesso, agora vai dar certo. Meu pai que me limita tanto, meu pai que me corrige demais, o meu pai que constrange, o meu pai que sabe mais do que todo mundo, o meu pai que sempre fica falando isso, o meu pai que sempre me olha daquele jeito, o meu pai que sempre fala, a minha vida vai dar certo. Eu vou poder empreender, eu vou poder fazer, eu vou poder me divertir, eu vou poder ter aquilo que eu nunca pude, eu vou poder ser aquilo que eu nunca fui, eu vou poder viver os sonhos, viver minhas vontades, realizar os meus desejos. Ele sai com esse coração cheio de ilusão, e os primeiros momentos que ele vive, de fato é o que acontece, aquela impressão de que a vida sempre vai ser assim. Irmão, mas se existe algo que bate duro, irmãos, é a realidade.
A realidade traz a idade, a realidade traz a verdade, a realidade traz as consequências, a realidade nos coloca diante de circunstâncias, a realidade faz com que aquilo que nós plantamos venha agora se manifestar como uma colheita. A realidade é assim, e aquele moço se dá conta de como ele está agora, e a conclusão que ele tem, que não era como ele estava, e ainda como ele estava, fez com que ele sentisse saudade de como um dia ele foi. Ele sente saudade. Sabe o que ele lembra? De coisas, irmã Karina, que em geral as pessoas nem se dão conta. Você sabe o que você comeu quinta-feira? No almoço? Pois é. Sabe o que você comeu terça-feira passada? Sabe? Você sabe, Léo, o que você comeu segunda-feira, semana passada? Pois é, foi ela que fez. Eu acho. Tomara. Acho que não. Celeste, assim, não pergunta para mim, não pergunta para mim, não pergunta para mim. Ele começa a lembrar de coisas das quais nós geralmente não prestamos atenção ali no momento de necessidade, assim, ó. Na casa de meu pai tem abundância de pão. É importante, irmão, observarmos dois fatores. Primeiro, ele fala pão. Segundo, ele fala na casa de meu pai. Ou seja, ele não está falando do pão da casa da tia, o pão da casa da avó. Ele não está falando do pão da padaria. Ele está falando do pão, um pão específico. O pão que é servido na casa do pai. Sabe o que ele está dizendo, o pão? Ele está falando assim, ó, tem um tempero específico dentro daquela casa. Às vezes eu viajo, fico 5 dias fora. Ou quando a semana é muito corrida, eu não tenho tempo nem direito para ir para casa para almoçar. É muito comum minha esposa falar assim, ai, vamos almoçar fora hoje? Eu falo assim, ai, meu bem. Queria tanto comer aquele arrozinho branco teu. Com aquele feijãozinho. Queria comer aquela comida que você faz. Ah, mas eu estou enjoado da minha comida. Ah, mas eu estou com uma saudade. Você entendeu, irmão? É o tempero. É o tempero. Ele não está falando assim, ó, tem pão nas melhores e maiores padarias. Ele diz assim, ó, eu estou sentindo falta, saudade do tempero que tem naquela casa. Aquele pão específico sempre matou a minha fome, mas eu nunca percebi. Se eu fosse entrar no contexto espiritual, eu ia dizer assim para algumas pessoas, elas nem estão aqui, porque elas acreditam que comer pão pelo YouTube mata a fome. O pão do Pai não está lá, irmãos. Não estou dizendo que você não possa ser edificado. Nós temos mensagem no canal, é lá, né? Aquela coisa, aquele canal. Mas nós temos mensagem lá. Mas se você não procurar o pão no lugar certo, e o pão no lugar certo está na casa do Pai. Se você não entende onde, olha aqui, Deus te estabeleceu, Deus estabeleceu para a sua igreja, olha aqui, Deus estabeleceu para a sua igreja aonde fica o endereço da casa do Pai. Preciso explicar isso espiritualmente, para que não haja confusão, e nós não temos problema com isso, então eu posso ensinar tranquilamente. Deus estabeleceu um endereço específico de onde é a casa do Pai para cada indivíduo. Eu disse agora há pouco, conversando com um moço, um dos nossos mais bonitos aqui da igreja. Aquele lá riu, não era com você não, filho. Um dos mais bonitos. É que todos são bonitos, né? Isso para ele. Às vezes você tem que sair lá de Barra Velha para vir aqui.
E eu não estou puxando sardinha para a nossa igreja. Mas Deus distribuiu em muitos endereços a casa do Pai. E a casa do Pai, na sua vida, fica aqui, na Posidônia Ana Duarte, número 12. Não é eu que decidi isso. Mas aí você sai, você vai comer pão em outro lugar. E por que o pão é diferente? Porque não é pão da casa do Pai. Deus é Pai, mas não é o endereço da casa do Pai que Deus estabeleceu para que seja pão de Deus na sua vida. Pastor, eu fui, é diferente, não é a mesma coisa, não. Porque não é. Deus estabeleceu para aquelas pessoas, assim como Deus estabeleceu e está estabelecendo para essas e outras pessoas. Esse moço podia ter dito assim, ó, eu estou com vontade de comer pão na casa do vizinho. Não era o pão do vizinho. Pão na casa do tio. Pão da casa da avó. Porque vó faz uns pão da hora, né, irmão? No meu caso fazia, né? Faz muito tempo já. Mas não é. Não é. Ele sente vontade, saudade. E é ali, irmãos, debaixo desse ambiente de desconstrução de realidade, que ele chega à profunda verdade daquilo que ele tinha abrido mão, daquilo que ele tinha perdido. O problema é que a reconstrução de tudo isso só se dá mediante arrependimento. Não tem como a pessoa fazer o caminho de volta sem arrependimento, porque o arrependimento é uma força opositora contra o orgulho que tenta nos parar, tenta nos limitar, tenta nos deter. Próximo texto, Amanda, por favor. Volta ao 20. 20, 19. 18. Aqui. Você entendeu que tudo isso está acontecendo dentro do coração dele e ele não fez nada ainda? É a palavra que eu quero finalizar aqui para nós podermos orar essa noite. É aquilo que algumas pessoas nessa noite precisam tomar como postura. Olha o que ele diz. Volta ao 17, vamos fazer uma leitura completa. E tornando em si, ministrei muitas vezes sobre isso, é uma palavra-chave. E caindo em si, parou de cair no pai, parou de cair nos outros, e caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora o 18, a palavra é essa, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. É espiritual o que ele está falando. Há uma chave aqui. Uma chave para mudar um curso de uma vida. Antes de falar essa chave, deixa eu te falar uma frase. Uma decisão certa pode mudar uma vida de decisões erradas. Uma decisão certa pode mudar uma vida de decisão errada. Olha o que ele diz. Levantar-me-ei. As pessoas não entenderam. Ele diz assim, ó, eu vou me levantar. Ele consegue se ver e entender aonde ele está e o que ele está vivendo. E ele sabe que a sua situação naquele momento é de um homem caído. Ele sabe que ele chegou ao que há de mais baixo. Que não há nada depois do lugar aonde ele está.
que não houve uma ascensão na sua vida, mas que houve uma queda. Ele diz assim: olha, não vou ficar assim. Eu não vou viver para sempre assim. Eu não vou continuar mais sendo esse. Ele olha para si e diz assim: tudo me empurrou para baixo. Tudo me colocou nessa condição. Tudo me oprimiu, tudo me apertou. Ele diz: eu caí, porque eu pequei. Mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu caí, mas eu vou me levantar. A minha vida não vai permanecer dessa forma. Eu pequei, mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu parei de pregar, mas eu vou me levantar. Eu pastoreei, mas eu vou me levantar. Eu cuidei, mas eu vou me levantar. Eu fui um adorador, não sou mais, mas eu vou me levantar. Eu não vou ficar assim. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Hoje eu não tenho mais unção, mas eu vou me levantar. O meu coração está vazio, mas eu vou, pastor. Eu vou, irmão. Eu vou me levantar. Aí a calamanha ou naí a sacaduna cai. Que daí ela se arrebedinha, a catunia se decama, o rebedinha ralabai. E daí ela ia sui, rebede a canto, acontecer, cai. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu parei de pregar, mas eu vou me levantar. Eu ministrava para o Senhor, mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. A minha casa está destruída, mas eu vou me levantar. O meu casamento está acabando, mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Jesus, eu vou me levantar. Não me deixe sair deste lugar. Eu vou me levantar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, não me deixe sair deste lugar. O meu coração queima por ti. O meu coração queima por ti. Meu coração, e meu coração queima por ti. Mais e mais, meu coração queima por ti. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, não me deixe sair deste lugar.
queima por ti. Meu coração queima por ti. Mais e mais eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Eu vou me levantar. Jesus, 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 não me deixe sair deste Eu vou me levantar, Lucas. Sei que tem pessoas dizendo isso. Te adoro, Eu vou me levantar. te adoro, Jesus. Eles acharam que você ia parar. Jesus, Jesus, Jesus. Aqueles a quem Jesus, não me deixe comemoraram sua queda. deste lugar. Alguns disseram, eu sabia, Coração, eu já esperava. coração. Mas é noite de você bradar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. A convicção do coração do moço, ao dizer essa palavra, revela um fato que nós precisamos observar. Ele conhece o caráter do pai que ele tem. Ele conhece o caráter do seu pai. Ele vai correr, ele vai se jogar aos pés do pai, e lá o pai vai olhar para ele e falar: levanta, meu filho, levanta, meu filho, levanta. Ele não vai passar o pé na tua cara, ele não vai passar o pé nas tuas costas, ele não vai falar desaforo, dizendo, eu sabia que um dia você viria aqui. Não, o pai vai dizer, mão direita te digo, não temas que eu te ajudo. Põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Põe-te em pé. Levanta. Eu vou me levantar. Meu coração. Estavam comemorando, dizendo que era o teu fim, mas você vai se levantar. E olha, escute, porque para alguns a noite de hoje dá início a um novo tempo, e esse novo tempo tem nome. A noite de hoje dá início a um novo tempo. A noite de hoje dá início a um novo tempo, João. A noite de hoje dá início a um novo tempo, Pastor Edson. A noite de hoje dá início a um novo tempo, Wesley. Sabe como é que é o nome desse novo tempo? E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Naquela daí. Tu ia nemenite acontecer naquele. Queima por ti. Meu coração. Conta ser que toma cala manda cair. Queima por ti. Meu coração queima por ti. Choia se queima nuda camandora bacama ramagai. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Olha o coração do pai. Segura aí, Bruno, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O moço entra em desespero.
Ele se joga aos pés do pai. O pai olha o seu filho prostrado ali. Ele está dizendo: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um dos teus jornaleiros. O pai vê o moço no chão e diz assim: tragam-me depressa a melhor roupa e vista nele. Alguém me ajuda aqui? Pega uma bandeira, um pano. Traga-me depressa. O pai toma um filho e diz assim: ó, traga-me depressa a melhor roupa, coloca sobre ele e vista nele. Olha, irmão, o que Deus está fazendo? Tragam-me depressa o anel da família e coloca de novo no dedo dele. Alguém aqui, por favor, tragam-me sandálias, porque quem anda descalço é escravo e ele precisa estar calçado. O poder do arrependimento vai trazer a restauração do seu lugar em Deus. O pai diz para a multidão: ei, escute. O pai diz assim: meu filho estava morto e reviveu. Por que reviveu? Porque arrependimento gera vida. A falta de arrependimento gera morte. O arrependimento cancela o poder do pecado. Ele gera vida, mas não acabou não. O pai diz: desde que o meu filho saiu, eu estou engordando o novilho. Eu separei o novilho. Desde que o meu filho saiu, eu estou engordando o novilho. Porque no meu coração eu sempre acreditei que um dia ele ia voltar. E eu, o pai aqui, estava me preparando para esse dia. Irmão, Deus preparou esse culto. Deus preparou essa noite. Agora vão e preparem o novilho e convide todos os meus amigos, porque a noite de hoje vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus.
te chamando para levantar. O Senhor essa noite está te chamando para levantar. Correamando candaia na sura bacana. Ai, a suia baqueta de da conta e anda lisa na coma a balava do canai. Yoro sodenia, a sorenia, a suidenia, choide que to sude que a maguma nessa te coma na charo do coma a balamanai. Yonderia labraneia, soro do cosetenia, chorolo brabadaia de sobre pechora babandona sobre pechora babandona na chonderia lestone que mechura cabahai. Anda ele que oda se andará bacamandu sanaquete de ouro sotro de chora baquento sote camarramanduna cai. Eu sinto uma chuva de misericórdia regando esse lugar. Eu sinto uma chuva de bondade vindo sobre essa igreja. Eu sinto o amor do Senhor envolvendo todos os cantos deste lugar. Que andou no sota canda ele camandaraba sobre te que neme de camantona camadeia na gai. Chere de anaia de cantaria palavra sobre charabadaia de sode charanderia lebene chora canda ele gay. Che mandaia na canturoso ta camanduini chera. Che mandaraba suibi di cantaraba sei de cantuini ribaba. Ore tudo que você pode, diga agora, diga agora, diga agora, diga agora. Diga, ore tudo que você pode, diga tudo que você pode. Oranda candaene sura bachandoroba da calamandarabacai. Chora mandala basura abamando no conte se te comenete candore bedeia labandomile balas. Junto com aqueles que estão aqui, eu quero orar por aqueles que estão distantes, que estão aguardando a oportunidade. Eu quero orar por pessoas que se afastaram. Não é só da igreja, mas é em seu coração. Pastor, eu quero sair daqui com um voto. Eu não vou ser mais dominado pelo pecado. Eu vou me levantar, pastor. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu quero orar por você. Anda e você anda aqui lá mandurava se de coma anda ele que você que está distante, que ainda não entregou seu coração a Jesus, essa é a noite. Essa é a noite. Aí a manda vaste oleria lá camandaste oire que abacaba mandai. Vem. Amanda lá se agada na manto que se de calabarra barra o benite cai. Os céus celebram. Os céus celebram o que Deus está fazendo aqui essa noite. Os céus celebram. 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 Aí aqui de mina calandaê. Joia de quina manto no sotocamarama da calabarra manezekai. Os céus celebram o que Deus está fazendo aqui essa noite. Os céus celebram. Cadê a irmã? Vem cá, traz a irmã, vem cá, abraça a mãe. O Espírito Santo tem toda a liberdade para atuar agora, irmãos. Isso. Ora tacandoroba da labachura bacantoroba da calamandaraba camahai. Chorobo de cantoribe de camandu na barraba labassura bacantule. Cherebe de calabarraba dura bacalabahai. Gabriel, levanta, Gabriel. Põe-te em pé, meu filho. Põe-te em pé, põe-te em pé. Pode te colocar em pé. Cadê a Sueli? Vem cá. Missionária Sueli, vem cá. Vem cá orar junto com o teu esposo. É homem de Deus esse rapaz aqui, com os joelhos dobrados aos pés do altar. Vem cá, ora junto com o teu esposo, a tua casa. Isso. Toyamania sai, gedenia manai, de que amandai alavaia de cadei, de que mala de cai.
O Espírito Santo precisa de tempo. Nós não temos mais pressa agora. Nós entramos no tempo de Deus e na atuação de Deus. Agora é o efeito da presença através da palavra. Deixa a palavra agir, 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 deixa a palavra atuar, deixa o Espírito se mover. Isso aí, meu irmão, isso aí, meu irmão. Ora, meu Gilson, ora para que ele seja mais cheio. O anel está sendo devolvido, 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 o anel está sendo devolvido. Tu és profeta de Deus. Que alabacita cumania tu conceder cantai. Chai te cove assim te que amanuna que. Choria. Ende nasai. Ende diablas charove ni chacanto ele que. Tens toda a liberdade, Espírito Santo. Esse é o teu campo de atuação. Este é o lugar de profunda e poderosa manifestação. Tens toda a liberdade, Espírito Santo. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Eu não quero atrapalhar. Tens toda a liberdade, Espírito Santo. Chorandenia na soria abachacanto no sura camandara candorizo na camandai. Chora mande que adorizo ne chora lebreme chora ne canto ide calabranda ideka. E ele chorou de na samandu de que delei. Charai soia. Tu mania de que soia. Yale la brava de saia bode ni se ni choia le cai. Sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, Tudo se decamandará é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. meu Deus. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Sim, eu sou. Eu sou teu lar. Se Deus mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada. Eu estou vendo Deus levantar profeta aqui, Rafael. Eu estou vendo Deus levantar profetas aqui. Pregadores. Oh, mas peraí, ele está pregando, mas ele não tinha caído? Tinha, mas se levantou. Ele está profetizando, tá? Mas ele não tinha parado de profetizar? Tinha. E por que ele está profetizando? Porque ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Teu perdão é completo.
O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua amor. Nossa, mas que pecado feio que ele fez. Pois é. Como é que ele está cantando? Como é que ele está tocando? É que ele se levantou. Ele se levantou. Mas ele não caiu? Caiu. E por que ele está lá? É porque ele se levantou. Ele se levantou. Mas olha a situação daquela casa. Não está mais do jeito que você ficou sabendo. Não, mudou por quê? Porque ela se levantou. Ela se posicionou em Deus. Ela ficou de pé. Ela se levantou. Por um tempo esteve prostrada, mas agora ela está de pé na presença do Todo-Poderoso. Só o teu lar mude as coisas de lugar. Eu quero convidar todos os jovens. Vem aqui no tapete aqui. Pode continuar ministrando os jovens. Vem aqui. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua Vem, casa. Pode encher aqui a frente aqui. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sim, sara, teu perdão é completo, perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Banda aqui tá mandura lá baca mandura cai. Chorandenia na sorria de que tem banda calama. Tua morada, eu sou teu lar. Olha aqui, filhos. O ciclo do arrependimento tem que ser completo. E ainda, jovens, vocês precisam lidar com a consequência das vossas ações. Ninguém é poupado daquilo que faz. Mas eu ministrei agora que o arrependimento é o caminho mais curto para resolver as coisas. Sabe o moço? O moço tratou o que ele fez com duas autoridades: a do céu, e a do céu fez ele entender no coração que ele precisava tratar com a autoridade da terra. Depois que se arrependerem diante de Deus, vocês precisam procurar aqueles que são autoridades sobre vocês. Existem coisas que só terminam quando são tratadas com os pais. Eu preciso ensinar isso. Só terminam depois que são tratadas com os pais. Às vezes, no primeiro momento de tratamento, vai vir um duro sermão do qual você não queria ouvir, mas o seu coração arrependido precisa.
Segundo, vai vir algumas privações das quais você não queria ter, mas faz parte das consequências das ações. Mas depois que o ciclo do arrependimento das autoridades nos céus e aqueles que são autoridades na vida de vocês da terra completarem, vai suscitar aquilo que está escondido aí, ainda não foi revelado, ou então vai ser descoberto aquilo que foi coberto por um tempo, e vocês vão conhecer Deus com um nível de intimidade profunda. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Deus está dizendo, vocês precisam procurar. Pastor está dizendo que tem pecado meio de jovens. Eu não estou falando por sugestão. Estou apenas ministrando seu coração. Que os corações dos pais, tanto do céu quanto da terra, só são curados quando vocês dizem: eu pequei, me perdoa, me perdoa. Quando você fala para tua mãe e teu pai, me perdoa, você está dizendo: vocês são tão importantes para mim que eu não quero viver sem vocês. Segundo conselho, aliás, a segunda palavra para nós orarmos por vocês. Pastor Vitor, está se levantando uma poderosa onda de poder sobre o ministério dos jovens. Uma poderosa onda de poder sobre o ministério dos jovens. Nós precisamos passar por um processo muito rápido, igreja, de amadurecimento, porque nós vamos tomar algumas vezes por susto ao ver Deus usar esses jovens aqui de uma forma muito poderosa. Alguns estão sendo separados a profetas por Deus desde já. Desde já, nós vamos ter que ter paciência ao vê-los fluírem sem experiência o dom de profecia aqui. Você não vai ser calado, você não vai ser silenciado, você vai ser instruído, mas você não vai ser limitado, você vai ser ensinado, e o que Deus vai te dar, está te dando, será respeitado. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por eles. Creio no poder do nome de Jesus e da tua palavra e de toda a sua atuação. Por isso essa noite, através dessa liberação, nós oramos, crendo que o Senhor, de forma muito intensa, verdadeira e poderosa, vem sobre o Missão Jovem. Cremos que de alguma maneira eles estão na tua mira agora, e o Senhor os coloca como prioridades de um novo tempo. Creio, Senhor, que tudo que tem sido feito, ministrado, instruído, ensinado, culmina para esse tempo, e esse tempo desencadeia um novo tempo do qual o Missão Jovem, ao longo da história desses quase 8 anos de igreja, ainda não tinha vivido, porque vem sobre vocês uma nova estação, e esta nova estação traz frutos que vocês nunca deram, fruto dos quais vocês nunca tiveram. Preparem-se para receber outros jovens, preparem-se para receber os pais de vocês, os amigos de vocês, os patrões de vocês, os vizinhos de vocês, porque vocês estão sendo levantados como canal de Deus, para que outros jovens sejam tocados, sejam cheios do Espírito do Senhor. Senhor, eu creio que o dom da palavra está sendo entregue essa noite. O dom da palavra, o dom de profecia está sendo entregue essa noite. Meninas, Senhor, estão sendo levantadas pelo Senhor aqui, para terem autoridade nesta casa, para falarem em nome do Senhor. Eu creio.
Precisamos de jovens que venham ajudar o pastor Vitor e a pastora Isa para cuidar dos adolescentes, porque os adolescentes dessa igreja serão tocados também. Serão tocados também. Precisamos que os pais entendam o complexo processo que eles vão passar, porque eles vão passar por um poderoso mover do Espírito e serão cheios como nunca foram. Assim nós cremos, Pai, e te adoramos de todo o coração, em nome de Jesus. Aleluia. Se você pode